Oi, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Aula de hoje, dia 4/8, no mundo da lua. A nossa apostila traz uma imagem de um filme de Georges Méliès, que traz a lua como uma imagem um pouco grotesca, como se fosse uma torta, e um olho sendo atingido por alguma coisa. Essa imagem aí do Méliès vem nos trazer a lembrança de que em 1902 ele foi o primeiro diretor a fazer um filme de ficção científica. Mas o que é uma ficção científica? É um gênero artístico que mistura ciência, tecnologia e fantasia. E ele misturou também o que na época foi considerado muito importante, que foram os efeitos especiais. Lembrando que esse filme foi feito em 1902. Não existia a tecnologia que existe hoje para a filmagem, não existia a tecnologia dos computadores, e ele fez da maneira e com os materiais que ele tinha à mão, tá? Esse filme tinha efeitos sonoros também especiais, e Viagem à Lua, ele é um filme bem, digamos, hoje seria um filme divertido, mas na época foi considerado uma ousadia até, e uma inovação para o cinema daquela época. O nome do filme faz referência à lua, e que também a apostila vem nos trazer o que a lua e o sol têm de tão importante, que os nossos artistas se inspiram tanto neles para fazer as suas obras. Pois bem, os nossos artistas se inspiram por serem belos. Quem não aprecia uma bela lua ou um pôr do sol bonito? A mesma coisa aconteceu com eles. Os impressionistas foram os primeiros a colocarem em evidência o que seria os efeitos de luz e sombra causados pela luminosidade do dia, pela claridade do sol. Eles pintavam fora dos seus ateliês as paisagens, e foram os primeiros a nos trazerem as sombras coloridas, e não somente as sombras escuras, mas também as coloridas, como reflexo dessa luminosidade do dia. A obra que vem dar o nome ao movimento artístico é a Impressão do Sol Nascente, do Claude Monet, em que ele retrata um pôr do sol em um porto marítimo, e utiliza também as cores complementares. O que seriam as cores complementares? As cores complementares são aquelas opostas no círculo das cores. O círculo das cores é feito pelas cores primárias, vermelho, amarelo e azul, e pela mistura delas, o laranja, o verde e o roxo. As cores que estão opostas no círculo das cores são consideradas complementares. Elas são utilizadas em pequenas doses em algumas obras para salientar a cor que se queira destacar. No caso, por exemplo, o vermelho e o verde são cores complementares. Se eu quiser destacar mais o verde, eu vou deixar a área maior em verde e colocar alguns detalhes em vermelho. As complementares são verde e vermelho, amarelo e roxo, e laranja e azul. São as cores opostas no círculo das cores. O impressionismo, ele nasce aí com uma vanguarda de artistas, uns artistas inovadores, que pensavam além do seu tempo e que não queriam mais a representatividade fotográfica, pois isso a máquina fotográfica já dava para eles. Então, eles vêm surgir aí com a luminosidade e as sombras
do dia, de acordo com o passar do dia. O sol de manhã ele tem uma luminosidade, ao meio-dia outra e ao entardecer outra. As pinturas, a maioria ao ar livre. O Claude Monet foi um dos principais representantes desse movimento artístico, inclusive em suas obras, muitas vezes havia também alguns detalhes extras que ocorriam por serem feitas ao ar livre, como, por exemplo, a areia grudada na tinta quando ele pintava na praia, quando ele pintava perto do mar. Os impressionistas aí, eles têm uma técnica em que quanto mais próxima eu chego da obra, menos nítida ela é, e quanto mais longe, mais eu me distancio da obra, mais nítida ela fica. Não utilizavam contornos, pois não queriam suas obras figurativas e não queriam muitos detalhes em suas obras. Eles retratam o cotidiano da época, né, em áreas urbanas ou no campo. Alguns temas históricos e mitológicos não são representados. Isso ficava por conta do romantismo. Muitas obras eram produzidas sem a finalidade de registrar fielmente o momento específico, e as figuras não tinham contornos. Podemos visualizá-las melhor sempre à distância. Fica como destaque de artista principal desse movimento, o artista Claude Monet. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Tudo de bom e até a próxima semana. Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.